Queridos, a irmã Clarice está em Fortaleza com a sua filha Denise, num tratamento de saúde. A Denise está que é membro dessa igreja, uma jovem de 20 anos de idade, está com a visão, perdendo a visão em um dos seus olhos, e graças a Deus está tudo ocorrendo bem. Ela já foi atendida pelo médico que fez a cirurgia na Denise quando ela ainda era criança, e está tudo ocorrendo bem. Se Deus quiser, antes do final dessa semana, a irmã Clarice junto com a Denise estarão aqui de volta, né? Está conosco também, é sempre alegria ter conosco as irmãs idosas da igreja, que sempre enfrentam dificuldades, mas sempre estão conosco. A irmã Romana, faz assim, irmã Romana, para todo mundo saber quem é a senhora. Muito bem. A irmã Luzia lá atrás, assim, a Luzia melhorou bastante, tá? Daqui a pouco ela está correndo de novo, né? E nós temos a irmã Mocinha, nossa idosa também, a irmã Judite, que semana passada não veio, não foi? Por causa de dores, mas graças a Deus também foi restaurada, está conosco. E está conosco pela primeira vez em um domingo a irmã Eliette, né? Está conosco no primeiro domingo do ano. E ela veio muito bem acompanhada, veio com o seu filho, o Eli, mas aí Eli, assim, e a sua irmã, a Eliane, muito bem, Eliane chegou depois, e o filho da Eliane, que é Tiago, exatamente, e o Tiago. Muito bem, ficamos felizes em ter todos aqui, que Deus continue abençoando a todos. Lembrando que as nossas programações, quarta-feira nós temos culto de oração aqui, oração. Deus tem respondido às nossas orações pela sua graça e fidelidade. E sábado nós temos escola bíblica, retornamos ontem a nossa escola bíblica, 7h30, tem sala tanto para adultos quanto para adolescentes e jovens, né? E domingo, nosso primeiro culto do mês de fevereiro, dia 2 de fevereiro. Então louvamos a Deus pela vida de todos. Estávamos sentindo falta de alguns irmãos. Quando chover e estiar, antes do culto começar, venha para a igreja. Não se preocupe que vai melar, vai sujar o pé, vai sujar os sapatos, não tem problema. No outro dia ele vai enxugar, no outro dia ele estará bom para você usá-lo de novo, tá bom? Não deixe de vir à igreja por causa da chuva, porque vai que Jesus volta no dia de chuva e você fica em casa assistindo televisão. Mas vamos lá. Abra em Marcos capítulo 9. Detalhe, não quer dizer que se Jesus voltar, se você for crente e por algum motivo ficou em casa, você não vai ficar por causa disso, a não ser que você esteja realmente desviado do Senhor. Muito bem, mas o lugar de estarmos é na casa de Deus. Então vamos abrir a Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos. Estamos trazendo uma série de pregações desse Evangelho e podemos, de alguma forma, tentando ouvir tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar em cada passagem que nós escolhemos para pregar. Marcos capítulo 5, 5 não, desculpa, 9, está aqui na tela, você pode acompanhar a referência no telão. Capítulo 9, a partir do verso 43, 9, a partir do versículo 43. Todos encontraram? Amém. Diz o texto bíblico sagrado, diz assim: se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que, tendo os dois olhos,
ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Amém? Amém. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e peça ao Senhor para falar ao seu coração nesta noite. Amado Deus e querido Senhor, por tua graça e misericórdia, nós estamos aqui mais uma vez para pregar o teu Evangelho, as verdades eternas do teu Evangelho, que salva, que transforma, que santifica, que nos livra da ira vindoura. Esse Evangelho que nos livra, ó Deus, de tudo aquilo que nos prende, o Evangelho da salvação, o Evangelho da libertação. E que esse Evangelho possa libertar pessoas aqui nesta noite, possa salvar, possa santificar, possa regenerar através do poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, fala conosco por meio do Teu Espírito, no nome precioso de Jesus. E que nós oramos. Amém. Amém. Nós viemos falar hoje sobre a dura realidade do inferno. A dura realidade do inferno. Esta doutrina bíblica, ela nunca foi aceita, ela nunca foi digerida muito bem pelas pessoas. É muito difícil acreditar de que existe um lugar de tormento, de tristeza eterna e profunda, porque nós, seres humanos, nós achamos, por exemplo, que o inferno está aqui. Tem gente que sofre tanto neste mundo que ele não acredita que depois que ele morrer, ainda existe um inferno para enfrentar. E antes de entrar na verdade bíblica sobre isso, eu quero falar, por exemplo, o que pensa sobre o inferno, ou qual a visão de alguns grupos religiosos sobre a morte, sobre o céu e sobre o inferno. Por exemplo, o espiritismo kardecista, muito difundido na nossa cultura brasileira. O espiritismo, ele prega a reencarnação. Os espíritas não acreditam em eles não acreditam que quando você morre, você vai ou para o céu ou para o inferno. Eles acreditam que a alma, quando se desencarna do corpo humano, ela fica vagando pelo mundo, ou no mundo espiritual, e essa alma pode vir até este plano e conversar conosco através de uma sessão espírita. E essa alma, ela vai reencarnando em vidas posteriores, e cada vez que ela reencarna, ela paga pelos pecados da vida passada, até que ela vai se purificando em cada reencarnação, até ela reencarnar no mundo espiritual, reencarnar num planeta mais avançado do que o nosso. Aí quando ele chega ali no auge, o que o hindu chamaria, ou o budista chamaria do estado do nirvana, ele chega numa reencarnação tal que ele não precisa mais reencarnar, porque ele teve todos os seus pecados purificados. É assim que os espíritas acreditam. As testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia, eles acreditam no sono da alma e na aniquilação dos ímpios. Para as testemunhas de Jeová, quando uma pessoa morre, a alma dela fica num sono profundo. Ela perde toda a consciência de existência. Ela não sabe nada, não sabe nada, nem sente nem nada. A alma fica lá, guardadinha. E no dia do juízo final, aqueles que forem condenados por Deus vão para o inferno, mas esse inferno vai consumir a alma dos ímpios, e essas almas serão aniquiladas. Elas vão desaparecer. Elas vão sofrer, mas vão sofrer por um tempo determinado. Testemunha de Jeová e Adventista não creem no tormento eterno. Eles creem na aniquilação da alma através do fogo do inferno. A Igreja Católica, que é uma igreja cristã que ao longo da história se desviou com algumas doutrinas antibíblicas, a Igreja Católica acredita no purgatório. Eles acreditam que quando um católico morre e ele não vai direto para o céu, porque provavelmente ao longo da vida ele cometeu alguns pecados, então ele fica lá no purgatório sendo queimado. É como se fosse um fogo banho-maria, né? Aquele fogo bem baixinho, e aquele fogo vai purgando, vai tirando as
sua culpa, e depois de um determinado momento, depois de uma série de missas e rezas, aquela alma vai e sobe para o céu. Detalhe: os católicos acreditam em pecados veniais, que são pecados como mentira, falsidade, que são perdoados por Deus, e eles acreditam em pecados mortais, como assassinato, por exemplo. Para eles, um assassino nem para o purgatório vai, ele vai direto para o inferno. Nós também temos o universalismo. O universalismo é uma crença muito difundida hoje entre teólogos evangélicos. É aquela doutrina que no final das contas todo mundo vai ser salvo. Jesus morreu e ali naquela sua morte na cruz, aquela morte de Jesus na cruz, ela tem uma aplicação universal. Ela tem o poder de salvar todas as pessoas do mundo. Porque no dia do juízo final, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, não vai deixar que Deus envie essas pessoas para o inferno. Ou seja, no final das contas, todo mundo vai ser salvo, segundo os universalistas. E por último, talvez o pior de todos, é a doutrina dos naturalistas filosóficos. Os filósofos naturalistas, a maioria deles são ateus, que está crescendo muito no mundo, principalmente no nosso país. Os ateus, eles não acreditam que existe alma no ser humano. Eles acreditam que o homem nada mais é do que uma máquina biológica, que no dia que nós morremos, esse corpo humano é destruído e não existe nada mais do que isso, a destruição da matéria. Eles rejeitam a crença de uma alma, da existência de uma alma, e também rejeitam qualquer ideia de céu ou inferno. O ateu não acredita nem em céu, nem tampouco no inferno, porque ele acha que a única coisa que existe é isso aqui que nós estamos enxergando. Com todas essas doutrinas, com todas essas confusões, a gente pergunta: será que o céu realmente, será que o inferno existe? Ou o inferno é uma história inventada para meter medo nas criancinhas? Você sabia que até pouco tempo atrás, quando alguém chegava perto do outro e dizia assim: olha, se você não se converter, você vai para o inferno. Aí o cara ficava com medo e vinha para a igreja e se convertia. Hoje, as pessoas não acreditam, esse tipo de evangelismo não funciona mais, porque as pessoas não acreditam mais que o inferno existe. Mas, queridos, nenhuma outra pessoa na Bíblia mencionou tanto sobre a existência do inferno quanto o próprio Senhor Jesus. O inferno não foi uma invenção de Paulo, do apóstolo João, nem tampouco do apóstolo Pedro. O próprio Senhor Jesus foi a pessoa que mais se referiu ao inferno, a existência de um lugar que Deus preparou. Mas eu quero dizer para vocês que o inferno não foi preparado para o homem, ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Vamos abrir em Mateus capítulo 25. Mateus 25. Verso 41. 25, verso 41. Jesus está aqui narrando o que ele chama, narrando uma espécie de juízo, aquilo que será o juízo de Deus. Ele diz no verso 41, ele diz assim: então ele, ou seja, o rei, o Senhor do universo, o próprio Deus, dirá aos que estiverem à sua esquerda, ele dirá: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno, o fogo eterno, ele não foi preparado para os homens, ele foi preparado para o diabo. O diabo, que era um anjo no céu, talvez o mais importante de todos. E qual foi o pecado do diabo? Foi querer ser independente de Deus. Não sei se você entendeu isso. Olha, muita gente cria um monte de confusão, mas o pecado de Satanás foi esse aqui, ó: eu não quero me submeter a Deus. Esse foi o pecado dele. Ele tem muitos outros, mas esse foi o pior. Então, se o inferno foi criado para Satanás e seus demônios, por que o
vai também para lá? Por que que muita gente está caminhando para lá? Justamente por causa do mesmo pecado. O maior pecado do homem é querer viver independente de Deus, como se ele fosse o próprio Deus. O que foi que o diabo falou no jardim do Éden para Adão e Eva? Ele disse: não, Deus falou que se vocês comessem desse fruto vocês iriam morrer. Não, vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês serão deuses, vocês serão independentes, vocês vão poder escolher o que fazer por conta própria. Então, quando o homem aceita essa mentira, ele cai, ele peca, e aí ele se coloca na mesma condição do diabo. Alguém que resolveu viver independente de Deus, sem querer prestar contas a Deus, sem querer obedecer aos seus mandamentos, sem querer se submeter à sua vontade. Isso é a raiz de todo o pecado.